Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar a nossa sessão. Vamos iniciar a 35ª sessão ordinária e depois fazer a audiência pública da LDO, não, da Lua, né, Júnior? Da Lua e da PPA. Mas iniciamos nossa sessão, a 35ª sessão ordinária, no dia 19 de novembro de 2024. Com a presença dos vereadores. Vereadores presentes, vereadora Denise Almeida, Felipe Nascimento, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Neto Beira Rio, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Professor Marcelo, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai e Tony Magalhães. Com o coro regimental, declaro aberta a 35ª sessão ordinária. E vou fazer o trecho da Bíblia Sagrada. Mais uma vez, bom dia a todos. Vou fazer um trecho da Bíblia Sagrada, Salmo 91. Deus é o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus do Altíssimo e se abriga na sombra do protetora de Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: o Senhor Deus, Tu és meu defensor e meu protetor. Tu és meu Deus e eu confio em Ti. Quantos podem dizer amém? Minuta da 34ª sessão ordinária. Peço à vereadora Denise Almeida que faça a leitura. Minuta da 34ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 12 de novembro de 2024, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. Às 11h30 do dia 12 de novembro de 2024, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Olinda a 34ª reunião ordinária, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. O presidente promoveu a abertura da reunião ordinária e procedeu à verificação da presença dos vereadores presentes. Vereadora Denise Almeida, Flávio Urquiza, Gisele Tavares, Neto Beira Rio, Jojó Guerra, Professor Marcelo, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo. A ausência justificada dos vereadores Tostão de Olinda, Irmão Biá, Felipe Nascimento, Flávio Nascimento, Dete Silva e Ricardo Souza. Observando o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão. O presidente registrou a presença dos ex-vereadores Joaquim de França com a sua filha Flávia de França no plenário. O vereador Severino Barbosa Biai prosseguiu com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31 e capítulo 3, versículo 1. O secretário-geral realizou a leitura da minuta da 33ª reunião ordinária, realizada no dia 5 de novembro de 2024. Em discussão, a ata da 33ª reunião ordinária. Não houve quem quisesse discutir em votação. Não houve discordância alguma aprovada. A ata da 33ª reunião ordinária. O secretário-geral prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente declarou aberto o livro de oradores. O vereador Severino Barbosa Biai discursou e concedeu a parte ao vereador Vinícius Castelo. Seguindo o livro de oradores, os vereadores Vinícius Castelo, Gisele Tavares e Irmão Biai discursaram. Encerrado o livro de oradores, complemento do expediente. Projeto de lei de número 36/2024, autoria da vereadora Gisele Tavares. Ementa, outorga a medalha do mérito Aloísio Magalhães ao senhor João Henrique Lopes de Moraes. Projeto de decreto legislativo 35/2024, autoria da vereadora Gisele Tavares. Ementa, outorga a medalha do mérito Aloísio Magalhães à senhora Adriana Roberta Soares de Lima. O presidente fez a verificação dos vereadores presentes. Vereadores presentes: Irmão Biá, Denise Almeida, Flávio Nascimento, Flávio Urquiza,
Gisele Tavares, Misael Prestanista, Neto Beira Rio, Jojó Guerra, Professor Marcelo, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biai, e Tony Magalhães e Vinícius Castelo, totalizando 12 presentes. O presidente iniciou a ordem do dia. Projetos em discussão. Projeto de lei de 72/2024, autoria, mesa diretora, emenda, altera a lei 6.070, de 8 de março de 2019. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, do vereador Tony Magalhães, Felipe Nascimento e Severino Barbosa Biai. Projeto de resolução 04/2024, da mesa diretora, emenda, altera dispositivo da resolução número 1573, de 19 de agosto de 1991, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Olinda. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, composta pelo vereador Tony Magalhães, Felipe Nascimento e Severino Barbosa Biai. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovados o projeto de lei de 72/2024 e o projeto de resolução 01/2024, ambos de autoria da mesa diretora. Seguindo com a ordem do dia, requerimento 352/2024, ao vereador Flávio Urquiza. Assunto: solicita voto de aplauso para o mestre Pedro Garrido. Em discussão, não houvesse quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado. O requerimento 352/2024, da autoria do vereador Flávio Urquiza. Seguindo com a ordem do dia, requerimento 353/2024, autoria do vereador professor Marcelo. Assunto: requer voto de aplauso para Guilherme de Melo Cabral. Requerimento 354/2024, autoria do vereador professor Marcelo. Assunto: requer voto de aplauso para Adeildo Silva de Oliveira Júnior. Requerimento 355/2024, autoria do vereador professor Marcelo. Assunto: requer voto de aplauso para o Coronel Pereira. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovados. Os requerimentos de número 353, 354, 355/2024, de autoria do vereador professor Marcelo. Seguindo com a ordem do dia, requerimento 362/2024, autoria da vereadora Gisele Tavares. Assunto: solicita audiência pública para apresentação de prestação de contas do município em Olinda. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado. Requerimento 362/2024, de autoria da vereadora Gisele Tavares. Em seguida, com a ordem do dia, requerimento 363/2024, também de autoria da vereadora Gisele Tavares. Assunto: solicita audiência com representante da Secretaria de Saúde para tratar das emendas da LOA. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado. Requerimento 363/2024, de autoria da vereadora Gisele Tavares. O presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 19 de novembro, no horário regimental. Ao final desta sessão, foi concedida, em consonância com o livro de presença dos vereadores, a presença dos seguintes: vereador Irmão Biá, Denise Almeida, Flávio Nascimento, Flávio Urquiza, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Neto Beira Rio, Jojó Guerra, professor Marcelo, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães e Vinícius Castelo. O horário de encerramento desta sessão foi às 12h50. Lida a minuta, senhor presidente. Com a minuta lida da 34ª sessão ordinária, coloco ela em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem concorda, permaneça como se encontra. Expediente da 30ª sessão ordinária, projeto de lei ordinário. Projeto de lei ordinário número 74/2024, de autoria do Poder Executivo. Autoriza ao município a prorrogar até 31/12/2025 o prazo de cessão do mercado Eufrásio Barbosa do Estado de Pernambuco, originalmente autorizado pela Lei Municipal número 6046 de 2018. Isso ainda vai votar, né? Isso aqui ainda vai votar, autorizando, né? Expediente. Ofício número 097/2024, Secretaria de Governo.
Diretora administrativa, Rosângela Ferreira, encaminha o decreto abaixo discriminado. Decreto 157/2024, regulamenta o Prêmio de Incentivo Olinda no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de Olinda, instituída pela Lei Municipal 6.2269 de 21 de dezembro de 2022 e da outras providências. Ofício número 60, autor Marco Leão Filho, secretário executivo de Habitação, resposta ao requerimento número 345, 2024, de autoria do vereador Flávio Nascimento, referente ao saneamento básico da Rua do Condor, Cabo Gato, Nova Esperança, Avenida Beira Rio, Timbaú, Boricuri, Belo Jardim, Floresta e nos bairros de Peixinhos. Ofício número 28776, autora Ana Cláudia Calu, secretária de Saúde. Assunto: indicação da emenda, comunicação interna. Atestado médico do vereador Edmilson Bezerra Torres, Tostão de Olinda, pelo período de 15 dias. Requerimento número 361/2024, autor vereador Biai. Requerimento número 364/2024, vereadora Dete Silva. Biai requer reiteração e requalificação da conclusão das paradas de ônibus. Requerimento Dete Silva, o 364, requer apoio de agente de trânsito para contribuir com a realização da 7ª edição da Marcha da Capoeira de Olinda. Requerimento número 365, vereador Biai. Assunto: requer que seja viabilizado o ônibus de Rio Doce, Recife, Princesa Isabel. Momento nos horários de pico, pela manhã, saindo da feira da primeira etapa de Rio Doce. Requerimento número 365, autora vereadora Gisele Tavares. Requer pavimentação e conservação da rua Sebastião Pereira, em Rio Doce. Com o expediente encerrado, dou uma pausa na sessão e convoco o senhor João Lira para fazer parte dos trabalhos e o secretário executivo Luciano Brasileiro para fazer parte da audiência pública. Vamos iniciar e iniciamos com a palavra ao secretário executivo Luciano Brasileiro. Em nome do vereador Saulo Holanda, presidente dessa Casa Legislativa, saúdo os demais vereadores, as demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Essa audiência pública tem como objetivo a gente fazer uma apresentação, resumo da atualização do PPA, o Plano Plurianual, face ao exercício fiscal de 2025 e
a LOA, Lei Orçamentária Anual, também para o mesmo exercício 2025. Com relação à atualização do PPA, o PPA, Plano Plurianual para 2025, ele está dividido em 4 eixos. O eixo 1, estrategicamente estabelecido para a área de desenvolvimento social, humano e inclusivo, e consta de políticas sociais, políticas da saúde, políticas da educação, políticas de esporte e juventude, políticas na área de segurança. O eixo 2 inclui as estratégias estabelecidas para o desenvolvimento urbano e requalificação da infraestrutura da cidade, dividido nas seguintes áreas: infraestrutura e mobilidade urbana, e meio ambiente e planejamento urbano. O eixo 3 consiste das estratégias estabelecidas para a área de desenvolvimento das potencialidades produtivas e criativas da cidade de Olinda. Essas estratégias estão divididas na área de patrimônio e cultura, desenvolvimento econômico, turismo, inovação e tecnologia e, por fim, o eixo 4, que consiste nas estratégias estabelecidas para a área de desenvolvimento dos instrumentos de gestão pública. Assim dividido: comunicação, estratégias na área de administração, controle e jurídico, e a apresentação para, nessa audiência pública, discutir a proposta orçamentária do município para o exercício fiscal de 2025, a Lei Orçamentária Anual, LOA. No preâmbulo do ofício que a gestão executiva encaminhou, consta da apresentação para apreciação da proposta orçamentária municipal para o exercício fiscal 2025, composta do texto do projeto de lei, tabelas, quadros e anexos orçamentários, elaborada de acordo com as normas legais vigentes e em consonância com o aqui já citado PPA, Plano Plurianual 2022-2025, nesse momento, em sua atualização para o exercício de 2025, e com o projeto de lei de revisão referente à parcela anual que será executada em 2025, apresentado juntamente com a presente proposta de lei orçamentária anual 2025, atendendo os incisos 3, 4 do parágrafo 1º do artigo 124 da Constituição do Estado de Pernambuco. A proposta de lei orçamentária anual, ora apresentada, atende às disposições estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária, já discutida aqui em reunião anterior, para o próximo exercício, normas e anexos estabelecidos pela Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, para conhecimento de Vossas Excelências, Vossas Excelências, vereadores dessa Casa Legislativa. O item 2, nessa proposta de envio, de encaminhamento, está o cenário econômico e projeções de crescimento, que serve como base de estabelecimento das premissas que validaram todo o planejamento
da Lei Orçamentária Anual. Esse planejamento, obviamente, orientado por essas premissas, serviram para valorar tanto o orçamento das receitas, quanto, consequentemente, o orçamento das despesas. Também está no encaminhamento um resumo da política econômica e social do governo municipal em grande relevância, estabelecidas na Lei das Diretrizes Orçamentárias e também no PPA 22, 25. Também está no encaminhamento a justificativa da receita estimada, da despesa fixada e da amortização da dívida do município, igualmente para o mesmo exercício fiscal de 2025. O item 5, que está o item que consta dos valores, sendo no item 5 os valores estabelecidos para o RPPPS, que é o regime próprio da Previdência Social. Podemos destacar como mais relevante as despesas com aposentadorias, no valor de R$ 182.200.000, e pensões nos valores de R$ 21.159.000, ambas valores das despesas com aposentadoria e com pensões previstas para o exercício de 2025. Com relação aos grandes valores da LOA, do projeto de lei orçamentária para o exercício fiscal 2025, temos na seção única, no capítulo 1º das disposições preliminares, o valor global previsto para o orçamento de 2025. No seu artigo 1º, a receita estimada para o município, para o recurso financeiro, para o exercício financeiro de 2025, totaliza em R$ 1.278.300.000, compreendendo nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal e da Lei das Diretrizes Orçamentárias. O orçamento fiscal, referente aos poderes municipais, aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. E, no item 2, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da administração direta e indireta, incluindo fundos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social. E, no seu parágrafo único, os valores constantes dessa lei e de seus anexos estão expressos em reais e precificados em junho de 2024. No capítulo 2º do orçamento fiscal e da Seguridade Social, está lá estabelecida a receita de R$ 1.278.300.000. Assim, composta: 1. Orçamento fiscal, R$ 1.022.834.000. Orçamento da Seguridade Social, R$ 255.466.000. Item A do parágrafo 2º, R$ 111.913.000, compreende as receitas de saúde. R$ 11.175.000 refere-se às receitas da assistência social. E R$ 132.378.000 corresponde às receitas das previdências sociais. E, por fim, repassando os grandes números, o total das receitas correntes, R$ 1.131.385.000, que compreende as receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, receita de contribuições, receita patrimonial,
receita industrial, transferências correntes, outras receitas correntes, total das receitas correntes, menos as deduções legais de receitas. E das receitas de capitais, operação de crédito, alienação de bens e amortização de empréstimo, transferência de capital, e o item 3, receitas intraorçamentárias, que totalizam 65.745.000, compreendendo as receitas correntes intraorçamentárias e as receitas de capital intraorçamentárias, o que totaliza 1.278.300.000, sendo que temos, no momento, em termos de grandes números e das informações necessárias, damos por encerrado essa apresentação e nos colocamos à disposição para maiores dúvidas. Obrigado. Com a prestação de conta feita, abro para os vereadores que quiserem fazer seus questionamentos, suas perguntas. Primeiro, o vereador Biai. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que estão aqui nas galerias, bem como as pessoas que estão nas suas casas, é evidente que a Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela já vem delineada até pela LDO, evidentemente. Eu gostaria só de dizer o seguinte, senhor presidente, que o remanejamento, a suplementação, aliás, de 20%, que está também na lei orçamentária, que já esteve, ou já constou na LDO, eu vou continuar fazendo a defesa desse patamar, haja vista que sempre o fiz nas sessões legislativas anteriores ao longo desses anos. Por outro lado, senhor presidente, eu gostaria de pedir ao secretário que houvesse uma análise. Eu acho que, não sei se houve algum equívoco, se houve algum aporte de outra natureza, sobre a questão do orçamento para a UPA Rio Doce, porque o orçamento de 2024 está previsto em 1.166.000.000. Nós sabemos que nem sempre os orçamentos são executados, né, em sua totalidade. Para 2025, está previsto em 1.278.300.000, houve um acréscimo, e para o Rio Doce houve uma diminuição. Não sei se houve algum equívoco, gostaria que o secretário tecesse alguns comentários acerca desse assunto, uma vez que eu verifiquei que no orçamento há essa diminuição. Eu não sei se teve algum aporte do Estado, se está havendo alguma outra condição. Eu, por exemplo, estou colocando uma emenda em positiva, espero que seja aprovada e liberada para 2025, de 500.000 para a UPA Rio Doce. Assim como também fiz essa colocação para 2024. Então, eu gostaria de que houvesse do senhor secretário uma informação ou uma explicação sobre esse assunto, uma vez que houve esse decréscimo na questão orçamentária. Então, na outra questão da suplementação, eu creio que nós estaremos aqui, no meu caso, não terei nenhuma dificuldade em votar favorável a esses 20% de suplementação, porque é uma rotina, tem sido uma prática permanente nossa, inclusive, e defendi por várias oportunidades,
esse remanejamento nesse patamar. São essas duas colocações que eu faço, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra para o senhor Luciano Brasileiro. Obrigado, Saulo. Primeiramente, vereador Biai, queria lhe parabenizar pela coerência em já declarar um voto pela manutenção da flexibilidade orçamentária no patamar de 20%. Essa casa, há mais de 24 anos, trabalha com esse patamar que nós entendemos, não é o máximo, mas é o patamar ideal para poder dar uma maior flexibilidade no exercício fiscal da movimentação orçamentária. Com relação ao questionamento da UPA, sim, houve efetivamente um credenciamento, né? Foi dada entrada o ano passado, junto ao SUS, objetivando credenciar. E tivemos êxito nesse credenciamento, estamos apenas aguardando o governo federal efetivar. Inclusive, talvez, com a efetivação ainda esse ano, o município possa receber uma verba retroativa ao mês do credenciamento, que foi o mês de abril de 2024. E é um terço, mais ou menos, dessa receita. O senhor sabe que, mantendo esse custo atual, né, sem o reajuste que deve vir, que é contratual, em 2025, mas tomando como base o atual custo da UPA, equivale a mais ou menos R$ 1,5 milhão mensal, que é todo custeado pela fonte 1.500. Esse credenciamento, o governo federal deverá arcar com mais ou menos 450, 500 mil reais. É o que eu falei, um terço. Tá? Então, aí, se a gente somar essas duas fontes, agora com o credenciamento, acredito eu que a próxima etapa, até para que a gente consiga uma maior condição de viabilização econômica desse equipamento tão importante para a população de Olinda, que é a nossa UPA, seria o credenciamento também junto ao governo estadual, né, junto à governadora Raquel Lira. Aí, acredito eu, também nessa ordem de mais um terço. Só que, de fato concreto, o que nós temos é já garantido o credenciamento de mais ou menos um terço junto ao governo federal. Mais algum vereador que queira fazer alguma... A vereadora Gisele, a senhora está com a palavra. Senhor Luciano, eu queria fazer uma pergunta, porque eu não entendi muito bem. Eu observei que no PPA vem todas as relações das emendas impositivas e seus direcionamentos. Não é isso? Para onde foi o recurso, todos os vereadores indicaram um percentual, digamos, metade tem que ir para a saúde. Isso é um fato. Então, eu analisando as emendas que foram destinadas, eu vi que em 2023, o tricentenário recebeu um valor de 751.247, ou deveria ter recebido. Para 2024, tem 2.105.498. E nenhum desse valor foi repassado para o tricentenário, segundo o doutor Gil. O que está lançado ali vai acontecer ainda, e por que não aconteceu? Obrigado, vereadora Gisela, pelo questionamento. É só para a gente separar, né? A audiência de hoje, nós estamos tratando do PPA e da Lei Orçamentária Anual de 2025. Né? Para informações acerca das aplicações de emendas
tanto impositivas, mas emenda de um modo geral, porque, por exemplo, o tricentenário, ele vem se beneficiando do município através de emendas, não só das emendas impositivas dessa casa. Ele também recebe emendas dentro da condição do município de captar essas emendas, né? Passa pelo município e são aplicadas, né, emendas do governo federal, passa pelo município e são aplicadas, né, direcionadas para o Hospital Tricentenário, que é um hospital credenciado à Prefeitura Municipal de Olinda. Então, eu não tenho, nesse momento, como lhe responder pontualmente e em forma particular das emendas do tricentenário, né? Acho que caberia chamar a secretária da Saúde, que é quem faz a gestão, efetivamente, dessas emendas, né? As emendas impositivas, como a senhora falou, na lei orçamentária de 2024, aprovada aqui por essa Câmara em dezembro de 2023, ampliou de 1% para 2% as emendas impositivas. E o governo, o prefeito, o Poder Executivo, sancionou, sendo que, nessas condições que a senhora falou, 1% de aplicação geral e 1%, que é adicional, de aplicação obrigatória na saúde. Ok? Agora, como esse 1% dividido 1% para cada vereador, né? Na realidade, cada vereador teria 2% de emendas, sendo que desses 2%, 50%, ou seja, 1%, ele é obrigado a direcionar esse seu 1% para aplicação direta na saúde. E aí, não só tricentenário, mas qualquer ação dentro do Fundo Municipal da Saúde. Aí, quem poderia melhor explicar quanto recebeu desses 1% e quanto efetivamente foi aplicado e o porquê não se aplicou na totalidade ou se aplicou na totalidade, em que condições, é a secretária municipal da Saúde, que eu acredito, o mês passado, se eu não me engano, esteve aqui presente na sua apresentação das prestações de contas referente ao segundo quadrimestre, que é obrigatório a cada quadrimestre, não só a Secretaria da Fazenda fazer a apresentação geral, como a Secretaria da Educação, no particular, e a Secretaria da Saúde, também no particular, a cada quadrimestre, né, até 30 dias após encerramento do quadrimestre, nessa casa, fazer a apresentação desses números e dessas aplicações de recursos, né, inclusive das referidas emendas. Obrigada. Ainda a palavra com algum vereador que queira. Vinícius Castelo. Oi, agora foi. Bom dia, senhor secretário. Prazer novamente tê-lo aqui para poder discutir sobre orçamento. Eu consigo perceber o questionamento da vereadora Gisele, porque eu acho que, vereadora, que nós, na condição de vereadores e vereadoras desta casa, a gente fica também se organizando em termos das próprias emendas impositivas para poder aplicá-la, vereador Tony Magalhães, justamente onde a gente pode ajudar, né, onde o orçamento ele possa estar defasado, né? Isso é algo que a gente procura fazer o levantamento para poder entender quais são os objetivos da gestão municipal para o próximo ano. Porque a gente sabe muito bem que tem muitos problemas estruturantes nessa cidade que precisam ser resolvidos, né? Graças a Deus que a gente teve aqui aprovada pela vereadora Gisele a audiência pública para poder dialogar especificamente sobre emendas impositivas, para que haja, inclusive, uma prestação. Eu acho que é extremamente importante a presença de Vossa Excelência, porque, evidentemente, que existem diversas pastas, mas quem está com a caneta orçamentária é o senhor. E política pública é algo que a gente sabe que está diretamente ligado ao orçamento, né? E isso faz com que a gente consiga ter uma responsabilidade muito grande para poder entender quais são os objetivos gerais
de uma gestão que precisa ser, de fato, implementado orçamento que dê condições das políticas efetivamente acontecer. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, uma das coisas que são muito preocupantes, e isso é na pauta de educação, por exemplo, é o EJA. O EJA, muita gente sabe da sua importância, porque nem todo mundo, senhor secretário, tem a oportunidade de ter uma educação, não só de qualidade, mas também um acesso à educação, porque a pobreza interfere diretamente na realidade de quem precisa, muitas vezes, trabalhar em detrimento de não ter o acesso aos estudos. Muitas vezes são mães aqui que acabam se dedicando durante toda a vida para poder, né, estar ali disponível para a sua família. Chega na idade mais velha, a vereadora Denise, e aí ela quer voltar a ter a oportunidade de estudar. E aí, quando a gente vai para o orçamento, a gente percebe que há um afastamento mesmo de uma prioridade numa política essencial, porque isso acaba acarretando em dados que são alarmantes enquanto objetivo de uma gestão pública. Por exemplo, em 2016, até 2016, vereador Tony Magalhães, a gente tinha aqui em Olinda 32, né, EJAs dentro da cidade. Hoje a gente tem 12, de 32 a 34, salvo engano. Hoje a gente tem em torno de 12, né, ou seja, passado esses últimos 8 anos. A que a gente referencia, né, a diminuição do EJA dentro da cidade? Ao orçamento. Porque se não tem orçamento para poder ampliar algo que impacta diretamente na vida das pessoas, que dá oportunidade para que as pessoas possam, inclusive, numa outra idade, ter condições de estudar, até mesmo para poder trabalhar de maneira digna, porque se você não tem um currículo a apresentar, se você não sabe ler ou escrever, você é descartado no mercado de trabalho. Se muitas vezes quem estuda é descartado, imagina quem nunca teve a oportunidade de trabalhar. E aí a gente vê aqui, deixa eu só pegar para poder não fugir da realidade, que a gente tem a manutenção das atividades pedagógicas do EJA aqui, na subação, de R$ 5.255. Isso a gente sabe que acaba não tendo uma manutenção efetiva, porque o orçamento ele não está aliado a um objetivo mais direto de uma gestão de fortalecer esse serviço. E como eu já disse anteriormente, os dados acabam falando por si só. É a diminuição disto, né? Então, eu gostaria que o senhor também pudesse analisar as emendas que estão sendo protocoladas para que a gente pudesse fazer uma aprovação aqui no fortalecimento desses objetivos, porque é uma preocupação da vereadora Gisele, é uma preocupação minha, e eu não tenho dúvida que pode ser uma preocupação também dos vereadores e vereadoras aqui dessa casa, porque se o orçamento está lá composto, mas, ao mesmo tempo, se a gente vê a realidade desse orçamento na realidade, a gente consegue avançar enquanto política pública, que não é a realidade que a gente tem visto nessa cidade, senhor secretário. A gente também observa aqui, né, que, por exemplo, os conselhos eles permanecem com o mesmo orçamento de outros anos anteriores. Né? A gente está falando aqui de uma perspectiva para o próximo ano, mas o orçamento ele permanece os mesmos, dá manutenção de R$ 5.000 aqui para poder fazer com que os conselhos existam. Eu estou falando aqui com o conselho de mulher, de pessoas com deficiência, de pessoas idosas, de políticas essenciais que precisa ter um direcionamento para a discussão e pauta de uma cidade que precisa vir para ser de todas as pessoas. E com um orçamento de R$ 5.000 anual, não dá para poder fazer nada. É outro orçamento que a gente interfere enquanto mandato para que haja o acréscimo e o entendimento de que sem dinheiro, sem orçamento, não há política efetiva dentro da cidade. E aí a gente vem interferindo aqui no SEMO, na atividade pedagógica do ETI, né? Não só nos conselhos, mas também nos investimentos orçamentários de habitação. Então, senhor secretário, eu gostaria de fato que Vossa Excelência pudesse observar essas alterações para que a gente, enquanto parlamentares, e os próximos parlamentares também pudessem estar mais alinhados para poder, inclusive, ter de Vossa Excelência a sugestão de como contribuir com a gestão municipal. Porque se há, e a gente sabe muito bem,
que o orçamento da cidade de Olinda tem as suas limitações. Precisa-se do governo do Estado, precisa-se do governo federal, mas é importante que os vereadores e vereadoras dessa casa também consigam também estar cientes. Precisa-se também da participação dos vereadores e vereadoras. Porque se há a humildade de conseguir externalizar que não dá para poder fortalecer determinado orçamento, e que se vereador Neto Tabeira Rio puder ajudar na pauta educacional, já contribui com o município. Se o vereador Irmão Biá puder ajudar na pauta da pessoa com deficiência, já contribui com o município. Se o vereador Biai puder ajudar na pauta patrimonial, já contribui com o município, as coisas elas se alinham para que esses questionamentos do que foi executado em outrora, que não existe ainda a transparência disso, possa estar muito mais organizado e o legislativo e o executivo andar em consonância, que é esse o objetivo de uma democracia fortalecida numa cidade que precisa, inclusive, fortalecer os atores políticos dessa cidade. E, infelizmente, isso ainda não está acontecendo. Eu só quero deixar aqui registrado essas observações, porque é uma preocupação que fortalece a sua atividade, não tenho dúvida, enquanto secretário, mas que também clama a participação maior dos vereadores e vereadoras dessa casa. Muito obrigado, senhor secretário. Com a palavra o secretário Luciano Brasileiro. Vou tentar ser pontual, porque o vereador Vinícius, né, explanou, digamos assim, vários pontos referente a várias áreas do orçamento, né, e mais com foco nas contribuições, né, que se espera das emendas impositivas. Primeiramente, vereador, eu concordo em muito com sua fala, quando diz, né, que há as limitações orçamentárias para aplicação, né, no que seria o ideal para um orçamento de uma cidade com tantos desafios como é a cidade de Olinda. Mas, infelizmente, a fonte 1.500, né, quando a gente tem, por exemplo, um regime próprio da Previdência, que leva 120 milhões desse orçamento no ano, está aí a previsão de mais ou menos 10%, todo da fonte 1.500 para poder suportar o pagamento de salários dos aposentados, já coloca o orçamento de Olinda, nessa fonte própria de recursos, né, já num desafio enorme. Com relação ao secretário executivo da Fazenda ter a caneta, né, infelizmente ou felizmente, eu não tenho essa caneta, até porque são gestores com total autonomia e responsabilidade, tanto do Fundo da Educação, Fundo Municipal da Educação, como do Fundo Municipal da Saúde, os respectivos secretários, secretário municipal da Educação, secretária municipal da Saúde. Então, toda a autonomia plena, em conjunto com o prefeito, são desses secretários, né? Nós não temos nenhuma ingerência sobre essas secretarias, salvo, né, no que se diz respeito às aplicações constitucionais compulsórias, 25% da educação e 15% da saúde. Com relação aos conselhos e o orçamento citado aqui pelo vereador Vinícius Castelo, como sendo irrisório, né, para os diversos conselhos municipais. A grande maioria, não todos, obviamente, desses conselhos, eles têm como objetivo principal, né, o monitoramento, o acompanhamento, a fiscalização das ações por parte das secretarias. Então, praticamente esses conselhos, a grande maioria, não estou falando de todos,
Estes conselhos não têm orçamento de despesa para executar. Eles não têm ações executivas que devam ser cobertas por recursos da fonte própria. E existem muitos conselhos que até o próprio papel dos conselheiros são vedadas remunerações para os mesmos, né, com raras exceções. Por isso que se justifica a gente ter alguns conselhos em citação no orçamento com um mínimo de verba. Acredito eu que muitas vezes é para fazer face às reuniões, né, os gastos com reuniões, que são temporárias, ordinárias ou não, e talvez custear um aluguel de um espaço, e também custear a conta de energia, internet, ou seja, algumas despesas correntes. Por isso que desses valores menores. Com relação ao EJA, também aqui colocado pelo vereador Vinícius Castelo, a gente está falando, em boa parte, de um programa federal que é Educação de Jovens e Adultos, que também se falou da movimentação desses recursos anterior aos 8 anos da gestão do professor Lupécio, ou seja, a gente está falando de 2016 para trás, a gente tinha um grande programa do governo federal que se chamava Projovem, tanto o Projovem urbano como o Projovem rural. Esses recursos, em sua grande maioria, eram destinados a promover a formação de jovens e adultos fora da idade escolar. E hoje existem os programas federais voltados não mais para esses pró-jovens, mas com essa nova roupagem, né, que é o EJA, Educação de Jovens e Adultos, que também concordo plenamente com o vereador, de extrema importância, né, para o atendimento de uma classe, né, da população, que muitas vezes, por dificuldades sociais diversas, né, perdem o seu dito tempo, né, de idade escolar, e só num segundo momento é que essas pessoas procuram o Poder Executivo para buscar essa tão sonhada formação. Daí a importância do governo executivo ter acesso a esses programas e fomentar essas oportunidades a esse público tão necessário dessas políticas públicas. Acredito eu, vereador, que devo ter explanado, não respondido, porque o senhor não me fez questionamento, né? O senhor explanou muito bem essas suas opiniões. Obrigado. Mais algum vereador, Jojó? Quero aqui agradecer a Deus, boa tarde a todos, a todas. Quero aqui agradecer a Deus por esse momento. E quero incorporar, né, toda a fala que me antecederam, os vereadores, tanto o Biai, o Vinícius Castelo, a Gisele Tavares, e me traz uma reflexão, e a gente passou do tempo, estamos indo embora, tanto eu como os demais companheiros, mas desde 2022, a respeito dessa fala das emendas impositivas, que a gente aqui representamos, as dificuldades, as necessidades que tem as comunidades, a quais a gente representa, e, infelizmente, estou saindo daqui muito triste, porque na gestão atual, até hoje, não foi implementada nenhuma emenda impositiva que a gente representou aqui, como para ladeiras, requalificação de escadaria, corrimão,
pontes, área poliesportiva, e tudo isso a gente não vimos até hoje. Eu gostaria que a nova prefeita da cidade, ela tenha um entendimento que essa casa, quando a gente traz essas emendas, a gente representa aqui, é um conjunto da obra, que vai beneficiar tanto o próprio prefeito ou a prefeita, quanto o vereador que está representando. E os demais que chegaram aqui, graças a Deus, que vocês tenham um entendimento, o que o vereador Vinícius Castelo falou, que tenha que ter esse entendimento que os vereadores têm que se unirem em prol das pessoas e cada um mandar suas emendas e exigir. Quando eu falo exigir, nesse mandato atual, a gente teve dificuldade aqui nessa casa, porque tanto eu quanto alguns vereadores só citavam aqui audiências públicas e a gente não éramos atendidos, porque havia, não quero falar a palavra comprou, mas havia alguns vereadores que tinham entendimento que não era preciso e necessário algumas audiências públicas em prol dessas questões. E a gente fica triste. Hoje a gente vê alguns vereadores já fora do processo de parceria com o atual prefeito, e hoje a gente perdemos muito, tanto a gente quanto as pessoas a quais a gente mandaram essas emendas. Na fala do secretário da Fazenda, deu a entender, Vinícius Castelo, que alguma secretaria deu a entender, gostaria que depois o seu secretário explicasse, que alguma secretaria não tem hoje uma comissão ou uma equipe para desenvolver projetos da quais emenda a gente recomenda aqui para essa casa. E a gente sabe disso, que nessa gestão não tem essa comissão de projeto, até porque houve dificuldade de trazer dinheiro federal aqui para o município, porque não tinha projetos aprovados, não tem essa secretaria direcionada para todos os projetos, Vinícius, que poderia ser implantado, Secretaria de Obras, de Educação, na Saúde. Se a gente manda as emendas, a gente manda, pontua onde está a necessidade e a gente não vê acontecer, como o secretário aqui da Fazenda falou, que isso cabe aos secretários de cada secretaria, com seus executivos, de desenvolver, porque eles só podem assinar o que eles mandarem para a Fazenda, para ser aprovado. Isso acho que não tem chegado, por isso que a caneta dele, do secretário, não tem esse poder, não está funcionando por causa disso. Porque ele está ali para pagar as emendas que foram aprovadas pelas comissões. E a gente não vê essas emendas que a gente manda para a secretaria, direcionar para a Secretaria de Educação, para a Cultura, como aqui muitos vereadores mandaram, para a Saúde, e a gente não vê. Então, dá a entender que não tem pessoas preparadas para exercer os seus cargos, de desenvolver os projetos para que seja pago essas emendas. Porque o dinheiro existe. É 1.170 bilhões, então o dinheiro existe. O que está faltando, acho que é boa vontade. Que esses novos vereadores e vereadoras que estão chegando aqui possam acompanhar de perto toda essa situação que tem acontecido aqui nessa casa. Que possa mudar o quadro, que a nova prefeita da cidade, ela tenha o entendimento que a gente está aqui representando justamente as comunidades às quais a gente representa. Então, eu gostaria de saber se a deficiência de não ser pago as emendas positivas ou não ser realizada nas secretarias, se é por causa de projetos que não chegam na Fazenda, para ser aprovado e ser assinado e ser pago, porque o dinheiro existe. Essas são minhas palavras. Obrigado, senhor presidente. Encerro a audiência pública, agradecendo ao senhor João Lira, ao senhor Luciano Brasileiro e a Fabiano pela audiência pública. Desfaça a mesa. Questão de ordem? Ele não falou. Bom, ele respondeu o senhor, não? Não. Então pronto, faça só a réplica para a gente encerrar. Obrigado, senhor presidente. Pronto.
com relação à fala do vereador Jojo Guerra, na realidade, quando eu falei que alguns conselhos, né, que foi citado aqui pelo vereador Vinícius Castelo, tinha função mais de fiscalização, de acompanhamento e monitoramento, eu não estava falando de comissões, muito menos grupos de trabalho para elaborar projeto. Na audiência pública passada, né, do segundo RDQ, algumas perguntas foram feitas sobre aplicações das emendas. Aí eu falei que, em alguns casos, não em todos, obviamente, mas em alguns casos, o vereador, por exemplo, destinava 300 mil reais para calçar uma rua. E o projeto inicial dessa rua é 1.200.000, 1.500.000. Então, perde por eficácia e até mesmo por condição de dar funcionalidade no final da aplicação, né, utilizar essa emenda, porque o valor fica muito aquém do valor do projeto. E também falei que, em alguns casos, o próprio projeto, a elaboração do próprio projeto, muitas vezes é mais caro do que o próprio valor da emenda destinada àquele projeto. Então, só foi uns comentários que eu fiz acerca de algumas situações que poderiam estar ocorrendo por conta da não execução dessa emenda. Questão de ordem, presidente. Vereador, ele já respondeu. A gente vai passar o dia todinho aqui com o senhor perguntando. Não, vereador, não. Pelo amor de Deus. A gente vai encerrar a sessão. Rapidinho, senhor presidente. Não, não, vereador, já é 2 vezes. O senhor vai passar o dia aqui, ó, perguntando Presidente, aqui. Tem que perguntar tudo de uma vez, vereador. O senhor pergunta, Ele falou, o senhor pergunta eu tudo de uma vou vez. simplificar. O senhor Luciano trabalha lá na secretaria todo dia, Ô, presidente. de 8 a senhor 1h30 da presidente, tarde. O obrigado. senhor anota Tá bem. tudinho e despacha com ele. Tá bom, obrigado, presidente. Viu? Então, vamos encerrar essa audiência pública. Encerrando essa audiência pública, desfaço da mesa e convido ao vereador professor Marcelo, autor do voto e aplauso para os conselhos tutelares, tendo em vista que no dia 18 de dezembro é o Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares. Eita, desculpa, 18 de novembro. Convoco a professor Marcelo para fazer seu discurso e depois vim para aqui para frente para fazer a entrega a cada conselheiro tutelar, o voto e aplauso. Oi. Bom dia a todos e a todas. Queria aqui, em nome do presidente Saulo Holanda, agradecer a presença de todos os conselheiros aqui presentes no nosso plenário. E em nome de Cristiane Barbosa, conselheira, a todas as conselheiras aqui presentes no nosso plenário. É um dia importante que é o reconhecimento de uma bela profissão, reconhecimento do trabalho desses profissionais que estão ali no dia a dia, cuidando das nossas crianças e adolescentes. Por isso fiz questão, Vinícius, de dar esse voto de aplauso. Ontem foi o dia do conselheiro tutelar, e eu fiz questão de estar aqui registrando o meu todo agradecimento a essa classe. Eu acompanho de perto o trabalho desses profissionais e sei a dificuldade que é, o que eles passam, porque não é fácil. Não é fácil eles se deparar com a violência que nossas crianças andam sofrendo e nossos adolescentes. Eles, muitas vezes, se encontram em situações muito difíceis, quando vão numa comunidade, ou na classe média baixa, média ou alta, não tanto faz, e como se depara com a criança sofrendo abuso, sofrendo violência, com os pais usuários de droga. Muitas vezes, eles passam ali como é que se diz? Por dificuldades até de segurança. Eu já acompanhei isso de perto, quando acompanhei
Cristiane Barbosa, que ela foi visitar uma criança a pedido de uma comunidade, e eu sei como é difícil para esses profissionais. Eu até acho que poderia ter um apoio maior aí do governo do Estado, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, não só lá nas instalações dos conselheiros tutelares, mas também no dia a dia do trabalho, porque eu sei que não é fácil. E o outro lado é a questão emocional. Quem tem filho, quem tem sobrinho, quem gosta muito de criança, está próxima de criança e adolescente, sabe a dificuldade que é ver uma criança sofrendo num estado de abandono. E eles têm que estar ali firme e forte, exercendo seu papel, e eles fazem isso com maestria. Por isso que hoje aqui, meus amigos, eu venho aqui parabenizá-los por tudo que vocês fazem por nossas crianças e adolescentes, que são o futuro do nosso país. Parabéns, um forte abraço e conto com esse vereador para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Presidente, deixa eu só ressaltar mais uma coisa. É um caso que a gente ainda vai sentar para discutir com os vereadores. É a questão de uma pauta que eles têm, que já está sendo discutida no Recife e em outras cidades, não é isso? E aprovada no Recife. Esses profissionais, Vinícius, eles têm um horário de trabalho e depois desse horário de expediente que eles cumprem com maestria, eles não podem exercer mais nenhuma função. E é difícil isso. Eu vi aqui amigos, vereadores, que eram da Polícia Federal e trabalhavam aqui, tinham outras funções e trabalhavam aqui. Eu tenho outro CNPJ, uma empresa ou algo assim, e pode exercer a função de vereador, advogado e outras funções. Mas já os conselheiros não podem. Ele, no horário de folga, não pode exercer uma função. Não pode ter um CNPJ para complementar a sua renda familiar. É uma questão que a gente tem que sentar aqui e debater essa casa. Juntar os vereadores, os amigos, Biai, para a gente discutir sobre isso. Eles têm um pleito e a gente vai fazer questão de estar sentando e conversar com vocês sobre isso. Peço também a atenção dos amigos para a gente possa conversar e dialogar e chegar num denominador comum em relação a esses projetos de vocês aí de trabalho. Outra coisa é o horário de trabalho, que eu acho que eles também têm um pleito, não é? Do horário se estender ali até o horário da secretaria, que é a CDESE, né, de vocês. E depois disso seria o plantão, porque vocês ficam até 6 horas da noite, as pessoas da secretaria largam bem antes, não é isso? É outro caso que a gente tem que sentar e discutir aqui com os vereadores e a gente botar no projeto aí para a gente ver se a gente aprova aqui nessa casa. Eu acho que não vai ter dificuldade, se é para o bem de todos, e para vocês se sentirem bem, e aí estar cuidando das nossas crianças tranquila, com disposição, com responsabilidade, é sempre bem-vindo uma discussão como essa. Obrigado, presidente. Marcelão, vou chamando de um por um para poder Presidente, só Marcelo fazer. Só para pegar... Aumenta um pouquinho o meu microfone aqui. Presidente, só para parabenizar também o professor Marcelo, o vereador professor Marcelo, né, pelo dia do Conselheiro Tutelares. A gente sabe que não é fácil o dia a dia de vocês. Né, tá aí Daniel, Jário, Vitinho, né, as mulheres aí também. Aproveitar também, quero parabenizar o dia da empreendedora também, que é hoje, do Conselheiro Tutelar, foi ontem, né? E o dia da empreendedora é hoje. Acredito que tem esposas também dos conselheiros tutelares que são empreendedoras. Manda meus parabéns e pode contar com o nosso mandato. Né, estamos sempre à disposição. Mais uma vez, parabéns, Marcelo, pode contar com a gente, referente aos projetos que eles decidirem aí. Obrigado. Convido a senhora Cristiane do Nascimento Barbosa, que vem à frente aqui do plenário, para receber seu voto e aplauso. Convido agora a senhora Cláudia Roberta Cordeiro de Moura para receber seu voto e aplauso.
Fazia 2, viu? Ali quem tem? Seu Simplício e... Seu Simplício ali? Opa, Dom Cristiano, obrigado, viu? Com Deus. Aqui no plenário está aqui o vereador que vai ser diplomado agora em dezembro, seu Vanderlei Simplício, se quiser fazer parte do trabalho aqui, seu Vanderlei. E Milton Rangel também, se quiser fazer parte aqui dos trabalhos. Viu? Convoco agora a senhora Renata Patrícia de Souza Silva para receber seu voto e aplauso. Também Sardinha, se quiser fazer parte dos trabalhos aqui também, está convidado. Convoco agora a senhora Bruna Milena de Lima Cordeiro. Márcia Barbosa. E aí, Milton? Seu Vanderlei. Jadilson Bombeiro também, se quiser fazer parte aqui dos trabalhos, viu? Convoco agora a senhora Rafaela Crispim Lima para receber seu voto e aplauso. Convoco agora o senhor Vitor Soares Moreira para receber seu voto e aplauso. Convido o senhor William Santana da Silva para receber seu voto e aplauso. E aí, Dília? Tudo na paz, né? Senhor Daniel Carlos de Oliveira, Góes, para receber seu voto e aplauso. Daniel, e aí, legal. Convido agora o senhor José Jairo dos Santos para receber seu voto e aplauso.
Muito bom. E aí, tudo bom? Prazer, parabéns, viu? Convido agora o senhor Marcos Paulo Santos Cavalcante. Marcos é meu amigo, pô. Não é meu amigo. Convido agora o senhor Charles Kleber da Silva. Foi entregue os votos de aplauso, parabenizar a todos os conselheiros tutelares. Vai vir aqui para frente para fazer uma foto com o professor Marcelo. Parabenizar e dizer que não só o dia 18 de novembro, mas todo ano é importante que o conselheiro tutelar, ele tem seus deveres, seus afazeres, e é uma profissão árdua. O vereador Biai está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nesse momento a gente pode dizer que é de suma importância. Deixa eu terminar os autógrafos.
Dê minha caneta. Senhor presidente, senhores vereadores, ainda tem muito, eu pensei que já tinha acabado, Marcelo. Ainda tem, Marcelo. Terminou? Cadê? Ainda tem? Terminou, Marcelo? Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria, senhor presidente, de me congratular com os conselheiras, as conselheiras e os conselheiros tutelares, cuja data aconteceu no dia de ontem, 18 de novembro. Parabenizar o vereador Marcelo, professor Marcelo, por essa outorga do voto de aplausos aos conselheiros. Dizer que nesse momento em que o G20 está lá no Rio de Janeiro, os 20 países mais ricos do mundo reunidos, assim como a COP29 lá em Baku, no Azerbaijão, lá entre a Ásia e a Europa, dizer que é salutar nós recebermos aqui nessa casa os conselheiros tutelares e conselheiras, e faço minha também as palavras do vereador Marcelo, professor Marcelo, da importância significativa dos conselheiros para a sociedade como um todo. Dizer, senhor presidente, também que hoje nós comemoramos outras datas, e eu faço questão de aqui fazer essa citação, essas citações. Hoje é o Dia Internacional do Homem, né? Hoje é o Dia Internacional do Homem. Amanhã é o Dia da Consciência Negra. E o nosso país, que hoje detém mais de 50% da população de origem afro, né? Que dizem que começou lá na Etiópia, a história da mãe África. Dizer também, senhor presidente, que nesta data, hoje nós estamos aqui também comemorando o Dia da Bandeira. Dia 19 de novembro é Dia da Bandeira. E mais, Marcelo, especialmente, Vossa Excelência, que esteve agora na terra do rei, hoje é o dia do Rei Pelé. Há 55 anos atrás, em 19 de novembro de 1969, Pelé fazia o 10º gol lá no Maracanã, no goleiro argentino Andrada. Então hoje é o dia do rei, o maior jogador da história do futebol de todos os tempos. Então é importante nós salientarmos que essa história do Rei Pelé também tem uma parte na cidade de Olinda. Pelé que esteve aqui em Olinda por 3 oportunidades. Pelé que faleceu no ano passado, no finalzinho já do ano, em dezembro, 27 de dezembro, se não me engano. E Pelé que nós demos o nome de Vila Olímpica Rei Pelé para o rei do futebol mundial de todos os tempos. Pelé que esteve ali no Rio Doce em 1996 para assinar a ordem de serviço da Vila Olímpica, que hoje está lá no Rio Doce, um dos equipamentos mais importantes da cidade de Olinda. De sorte que, senhor presidente, senhores vereadores, essas citações que eu estou colocando agora, nesse momento em que se discute lá na COP29,
conforme eu disse, na capital do Azerbaijão, que é a cidade de Baku, que é uma cidade que fica entre... Azerbaijão é um país lá da Europa Oriental, lá do leste, quase do leste, que fica entre um pedaço na Europa e um pedaço na África. São alguns países, são poucos países no mundo que têm essa característica de pertencer a dois continentes. A Rússia, que foi desmembrado o Azerbaijão da Rússia, e está acontecendo a COP, que é a Conferência do Clima, o clima que hoje, para muitos idiotas, não é importante, mas eu digo que para muitos idiotas tem que ser importante a questão do clima, porque o aquecimento global, ele é realmente preocupante, mas para muitos idiotas continuam dizendo que não tem aquecimento global. Mas a COP29, que está mais uma vez discutindo a questão climática no mundo, ela é de suma importância, apesar de que alguns idiotas, eu vou chamar idiota agora só uma vez, acharem que não. E enquanto no Rio de Janeiro, os 20 países mais ricos do mundo, os 20 países em desenvolvimento, ou os 20 países emergentes, né, que estão lá, os 8 países do mundo, os 8 ricos, os 5 do BRICS e os outros em desenvolvimento, estão discutindo no Rio de Janeiro a questão mundial, principalmente da fome, da miséria e da pobreza no mundo todo. Assim sendo, senhor presidente, eu queria colocar essas citações para que conste nos anais desta casa que a Casa Bernardo Vieira de Mello, essa Câmara mais antiga em funcionamento no Brasil, ela também tem uma visão ampla sobre as questões mundiais. Muito obrigado, senhor presidente. Voltamos à nossa sessão, a 35ª sessão ordinária, e declaro aberto o livro de orador. Primeiro orador, o vereador Biai. Dispensou. Segundo orador, o professor Marcelo. Terceiro orador, a vereadora Gisele Tavares. Quarto vereador, Misael Prestanista. Quinto vereador, Ricardo Souza. Sexto vereador, Jojó Guerra. E o sétimo vereador, Saulo Holanda. Dispensado. Declaro agora a ordem do dia e faço a leitura dos vereadores presentes. Vereadores presentes. Ausência justificada do vereador Tostão de Olinda. Irmão Biá presente. Denise Almeida presente. Felipe Nascimento presente. Flávio Nascimento presente e Gisele Tavares presente. Misael Prestanista presente. Neto Beira-Rio presente. Flávio Nascimento presente. Jojó Guerra presente. Ausência justificada da vereadora Dete Silva. Professor Marcelo presente. Ricardo Souza presente. Saulo Holanda presente. Biai presente. Tony Magalhães presente. E Vinícius Castelo presente. Com o quórum regimental de 15 vereadores, declaro aberto a ordem do dia. E peço ao primeiro secretário, o vereador Ricardo Souza, que faça a leitura do primeiro projeto. Registrar também a presença do vereador Márcio Barbosa.
Senhor presidente, enquanto a gente aguarda os colegas vereadores voltarem para a sessão, vou dando seguimento aqui com os projetos de lei ordinária que não requer quórum de 12. Projeto de lei ordinária 133 de 2023, autor vereador Flávio Nascimento. Dispõe sobre a proibição de uso de aparelho celular e similar em sala de aula no âmbito da rede de ensino de Olinda. Tem um substitutivo ao projeto. Dispõe sobre a proibição do uso de aparelho celular e similar em sala de aula no âmbito da rede de ensino particular e pública de Olinda. Substitutivo ao projeto de lei, senhor presidente. Os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucionalidade da legalidade e parecer da Comissão de Educação e Esportes é pela aprovação do presente projeto. Em discussão. Em discussão. Senhor presidente, antes de discutir, eu queria pedir vista ao projeto, porque hoje a gente vive num mundo tecnológico. E como a gente vive no mundo tecnológico, a gente precisa... a gente tem hoje salas de aula que não tem mais nem livro. É com tablet e com uso de aparelho eletrônico. Então, eu vou pedir vistas ao projeto e solicito a Vossa Excelência que conceda para a gente poder aprimorar aqui. Questão de ordem, vereadora Gisele Tavares. É o seguinte, eu entendi esse pedido aqui de Flávio Nascimento e posso dizer que concordo, só um esclarecimento. Foi feita uma reportagem domingo sobre o uso dos equipamentos eletrônicos na sala de aula. Então, não é que acredito que não seja uma proibição, é que na hora que eles estiverem em aula, eles não utilizem o aparelho. Mas, sim, eles podem depois, em algum momento, consultar o aparelho para fazer uma prova, um trabalho, sem problema. Mas o que acontece? Fizeram uma pesquisa e as interrupções de 1 hora aula é de 7 vezes para que um aluno esteja utilizando um aparelho celular. E isso atrapalha muito a concentração do aluno na sala de aula. Eu acredito que o Flávio Nascimento tenha pensado nisso, eu também tinha pensado nessa situação e acredito que seja bem favorável. Senhor presidente. Vereador Vinícius Castelo, ainda em discussão. Como o vereador Flávio Nascimento sabe, eu sempre fui muito de apreciar os projetos dele. Eu só concordo um pouco com a fala do secretário Ricardo Souza, no sentido da gente só amadurecer, porque eu acho que é um projeto muito viável, mas, por exemplo, eu ainda não estou seguro sobre a proibição. Eu acho que, como a gente gosta de ter cautela aqui como vereadores, eu acho que é muito ruim, por exemplo, do nada a gente sair daqui e está lá estampado. Vereadores proíbem celulares nas escolas. A maneira com que, muitas vezes, mediaticamente é conotado, não é a realidade da seriedade que eu, com certeza, sei que o vereador Flávio Nascimento quer. Por quê? Porque a minha maior preocupação não é nem sobre o projeto, nem sobre Flávio. Porque eu sei que Flávio ele traz projetos aqui, né, muito importantes que quer ter aplicabilidade na realidade. A minha preocupação, na verdade, é que a gente está hoje numa cidade que não dá nem fardamento para as crianças, que chega no período eleitoral e não tem nem fardamento nas salas de aula. Muita gente não tem nem caneta. A precarização educacional na cidade de Olinda é tão grande que eu não sei nem se isso pode ser algo a gerar mais caos para quem a gente tem que se preocupar também, que são os profissionais de educação. Quem é que vai proibir? Os professores, que muitas vezes quase apanham em sala de aula diante de tanta negligência e irresponsabilidade educacional que existe, entende? É só para que a gente consiga amadurecer. Por quê? Porque talvez possa ser um projeto que consiga colocar nas suas entrelinhas uma campanha interna educacional, de conscientização, só para a gente poder deixar ele mais maduro, entendeu? Porque aí a gente consegue discutir melhor. Entendo perfeitamente. Foi só a questão de colocação da forma proibitiva, né? Proibir, mas a gente sabe que a internet e o telefone gera um auxílio à educação, na verdade. Exato. Eu entendi tanto a fala do vereador Ricardo Souza quanto a colocação do
Mas Flávio é isso, eu não Nascimento. tenho dúvida que as melhores extensões de Flávio são explícitas. É só essa situação, proibição, e de como isso vai ser aplicado na realidade se a gente vive hoje uma situação de precarização educacional que nem fardamento tem, entendeu? É só para a gente poder conseguir amadurecer isso. O vereador Flávio Nascimento, ele está com a palavra. Boa tarde a todos. Só para esclarecer, esse é um projeto que vem, para que não digam aí, porque por meio de comunicação tem mania de pegar uma carona e dizer uma carona que aí, não, passou na reportagem. Isso aqui, esse meu projeto é desde 2023, para ficar bem claro que não é nada copiado, foi uma ideia minha, bem elaborado, certo? Mas a gente pode pedir, pegar uma carona do meu amigo aí, Ricardo Souza, eu retiro, a gente se discute entre a gente para depois requalificar para ficar melhor, Ricardo. Peço desculpa, viu, Flávio? Eu não quis dizer que foi copiado, é porque eu Não é você assisti. não. Entendeu? Não é você não, vereadora. É só porque tem pessoas que pegam carona, não foi com você não. Um abraço. Como o projeto foi retirado, o autor do projeto pediu para retirar. Próximo projeto. Requerimentos 0351-2024. Vereador Ricardo Souza requer voto de aplauso ao Instituto ABC da Mama pelo serviço prestado no município de Olinda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 0366, autor vereador professor Marcelo. Requer voto de aplauso para os conselheiros tutelares, tendo em vista que dia 18 de novembro é Dia Nacional e é o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Ele já deu, mas está aqui para... Em discussão. Em discussão não, desculpa. Está em discussão, né? Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Próximo projeto. Requerimento 0368, autor vereador Saulo Holanda, requer sessão solene a fim de comemorar os 40 anos da troça carnavalesca mista Trinca de Ais. Em discussão. Em discussão. Vou discutir, quero aqui, é uma sessão solene, é um bloco carnavalesco que tem uma tradição dentro da nossa cidade, o Trinca de Ais. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Decreto legislativo 27 de 2024, autor vereador Flávio Nascimento, concede medalha de mérito a Luiz Magalhães à senhora Cristiane Antunes Botelho. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Educação é pela aprovação do referido projeto, senhor presidente. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Votação nominal. Como vereador Som de Olinda, ausência justificada. Vereador Irmão Biá. Vereadora Denise Almeida. Vereador Felipe Nascimento ausente. Vereador Flávio Urquiza. Vereadora Jair Lopes. Favorável. Vereador Misael Prestonista. Eu quero saber quem é a pessoa. Vereador Misael Prestonista. Eu gostaria que o ator
me falasse quem é a pessoa, quem é Cristiano, que eu não sei. É uma advogada que tem prestado muito serviço social, principalmente no nosso bairro Peixinho lá. Ah, aí tá certo. Então, favorável. Vereador Neto Beira Rio. Favorável. Vereador Flávio Nascimento. Favorável. Vereador Jojo Guerra. Ausente. Vereador Dete Silva, ausente. Vereador professor Marcelo. Favorável. Vereador Ricardo Souza, favorável. Vereador Saulo Holanda. Favorável. Vereador Biai. Favorável. Vereador Tony Magalhães, ausente. Vereador Vinícius Castelo. Favorável. 12 votos favoráveis e 5 ausências. Aprovado. Próximo projeto. 12 votos. 12. Vereador, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Tony Magalhães estão prejudicados pela ausência do mesmo. Projeto de decreto legislativo 31/2024, autor mesa diretora, com sede de cidadão de Olinda, o senhor Heitor Bezerra Brito. Parecer da Comissão de Legislação de Justiça pela constitucionalidade e legalidade e parecer da Comissão de Educação é pela aprovação do presente projeto. Senhor presidente. Hã? Heitor, não. Heitor é Tony Magalhães. Não entendi, mas foi a pedido de alguém. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação nominal. Como vota vereador Tuxão de Olinda, ausente. Vereador Irmão Biá. Favorável. Vereadora Denise Almeida. Favorável. Vereador Felipe Nascimento, ausente. Vereador Flávio Urquiza. Vereadora Gisele Tavares. Favorável. Misel Pressionista. Favorável. Vereador Neto Beira Rio. Favorável. Flávio Nascimento. Favorável. Jojo Guerra, ausente. Dete Silva, ausente. Vereador professor Marcelo. Favorável. Ricardo Souza, favorável. Saulo Holanda. Vereador Saulo Holanda. Favorável. Tony Magalhães, ausente. Vereador Biai. Favorável. Vereador Vinícius Castelo. Favorável. 12 votos favoráveis e 5 ausências, senhor presidente. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de decreto legislativo 32/2024. Autor vereador Ricardo Souza. Concede medalha de mérito Luiz Magalhães ao senhor Guilherme Simão dos Santos Figueira. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça pela constitucionalidade e legalidade e parecer da Comissão de Educação e Esportes é pela aprovação, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis, coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Tuxão de Olinda, ausente. Vereador Irmão Biá. Vereador Irmão Biá. Vereador Irmão Biá. Favorável. Vereadora Denise Almeida. Favorável. Felipe Nascimento, ausente. Vereador Flávio Urquiza. Título de cidadão. Agora é uma medalha de... Vereador José Tavares. Favorável. Vereador Misel Pressionista. Favorável. Vereador Neto Beira Rio. Senhor Guilherme Santos Figueira. Está ausente. Vereador Flávio Nascimento. Favorável. Vereador Jojo Guerra. Favorável. Dete Silva, ausente. Vereador professor Marcelo. Favorável. Ricardo Souza, favorável. Saulo Holanda. Favorável. Biai. Favorável. Tony Magalhães, ausente. Vereador Vinícius Castelo. Favorável. 12 votos favoráveis e 5 ausências, senhor presidente. Aprovado. Próximo projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 34, 2024. Autor, mesa diretora, concede título de cidadão de Olinda, senhor Luiz Pedro Soares. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça pela constitucionalidade e legalidade e parecer da Comissão de Educação pela aprovação do referido projeto, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis, coloco em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Questão de Olinda, ausente, vereador Irmão Biá. Denise Almeida. Felipe Nascimento. Ausente, vereador Flávio Urquiza. Não, Flávio Urquiza. Gisele Tavares. Favorável. Misel Pressionista. Favorável. Neto Beira Rio. Flávio Nascimento. Favorável. Jojo Guerra. Favorável. Dete Silva ausente, professor Marcelo. Favorável. Ricardo Souza favorável, Saulo Holanda. Favorável. Biai. Favorável. Tony Magalhães ausente, vereador Luiz Castelo. Favorável. 13 votos favoráveis e 4 ausências, senhor presidente. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo 35/2024, autora, vereadora Gisele Tavares. Concede medalha de mérito aos Magalhães a senhora Adriana Roberta de Soares Lima. Pareceres da Comissão de Legislação e Justiça pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Educação pela aprovação, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Chão de Olinda, ausente. Vereador Irmão Biá. Favorável, secretário. Vereadora Denise Almeida. Felipe Nascimento, ausente. Vereador Flávio Urquiza. Favorável. Gisele Tavares. Favorável. Misel Pressionista. Favorável. Neto Beira Rio. Flávio Nascimento. Favorável. Jojo Guerra. Favorável. Dete Silva ausente. Professor Marcelo. Favorável. Ricardo Souza favorável. Saulo Holanda. Em discussão. Não. Votação, senhor presidente. Votação, né? Favorável. Vereador Biai. Favorável. Vereador Tony Magalhães ausente. Vereador Vinícius Castelo. Favorável. 13 votos favoráveis e 4 ausências, senhor presidente. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo 36/2024, autora vereadora Zé Tavares, concede medalha de mérito dos Magalhães ao senhor João Henrique Lopes de Moraes. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Educação pela aprovação do referido projeto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Tostão de Olinda, ausente. Vereador Irmão Biá. Favorável. Vereador Denise Almeida. Felipe Nascimento, ausente. Vereador Flávio Urquiza. Favorável. Gisele Tavares. Favorável. Misel Pressionista. Favorável. Neto Beira Rio. Favorável. Flávio Nascimento. Favorável. Jojo Guerra. Dete Silva ausente. Professor Marcelo. Favorável. Ricardo Souza favorável. Saulo Holanda. Favorável. Biai. Favorável. Tony Magalhães ausente. Vereador Vinícius Castelo. Favorável. 13 votos favoráveis e 4 ausências, senhor presidente. Aprovado. Próximo projeto.
Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença de todos do plenário, a todos os vereadores que vão assumir na diplomação no dia 16, ser diplomado, e a todos os vereadores que estão aqui no plenário, agradecer pela sessão e convoco a próxima para o dia 26/11, no horário regimental. Obrigado a todos e fiquem com Deus.